certo homem nobre partiu para uma terra remota. Qual missão, se eu já sou salvo? Trazer o céu na terra. O que significa isso? Ocupar até que ele volte. No reino existe uma expectativa de frutificação. No reino existe uma expectativa de avanço. No reino existe uma expectativa de boa mordomia. Bom dia. Glória a Deus por essa mensagem, amém? Quem estava aqui domingo passado? Amém. Quem não estava aqui domingo passado? Quem não sabe o que é domingo passado? Amém, porque tem muita gente aí que não sabe o que aconteceu domingo passado. Glória a Deus, a gente tem aprendido muito sobre o reino. Quero trazer aqui algo muito importante antes da gente começar essa mensagem de hoje, que é parte de 5 mensagens, parte de 5 estudos, eu diria, que o pastor Theo preparou para a gente, para nós entendermos, inclusive, o nosso papel como igreja, como indivíduo, como família, como profissional, por que estamos aqui, o que temos que fazer. O que aconteceu durante os 2 últimos séculos? O mundo viveu muitas perseguições e confusões e guerras, e durante esse processo de guerras, muito do evangelho do reino foi perdido e começou-se a ensinar um evangelho de fuga. Fala comigo, evangelho de fuga. Não, evangelho de fuga. É importante que você fale isso e internalize isso, porque o evangelho de fuga nos leva a fazer outra coisa que não foi dita pelo Senhor. Então é importante que eu entenda que existe um evangelho que é chamado de evangelho do reino de Deus. Em algumas versões, em alguns momentos, em alguns evangelhos, você vai ler como o evangelho do reino dos céus, e é a mesma coisa. Então existe um reino, fala comigo, existe um reino. E esse reino é o reino ao qual nós fomos comprados. Nós fazemos parte desse reino agora. Se você é brasileiro, você faz parte desse governo, dessa nação e dessa Constituição. Você vive debaixo do que esse governo decide. E da mesma forma, quando entendemos que somos parte do reino de Deus, nós nos submetemos àquilo que é pensado, estabelecido como princípios e valores no reino dos céus. E porque nós perdemos isso, por causa muitas vezes de medo de enfrentar os inimigos, os quais não podem prevalecer diante da igreja. É essa palavra que o Senhor tem em relação à igreja dele, mas muitas vezes nós sucumbimos e entregamos esse lugar de governo para outro. Está entendendo o que eu estou trazendo já? Então muitas vezes, e talvez em áreas das nossas vidas pessoais, temos entregue pontos, áreas, lugares que nós já recebemos autoridade e missão para outra pessoa. Tipo, o pastor faz isso para mim, o pastor ora pela gente. Sabe os crentes 6 horas? Estou com problema, 6 horas por mim, 6 horas a hora que puder. Então eu não posso mais, como igreja, não exercer o papel de embaixador do reino. Tem um nome na Bíblia que se refere a Deus em alguns momentos, que é o Senhor dos Exércitos. Já leu isso, Senhor dos Exércitos? Então eu preciso entender que o Senhor tem um exército, se Ele é o Senhor dos Exércitos. Eu queria lançar aqui para ver se alguém descobre quem é esse exército. Tem gente de cá falando que somos nós. O que vocês acham? Somos nós? Ou são eles mesmo? São vocês. Parabéns, exército. Somos o exército de Deus, somos a morada dele, somos o povo que carrega a esperança, as boas novas, a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, para trazer transformações às nações. E dá uns 3 amém. Eu sei que isso, pastor, você está querendo que a gente se mexa. É isso. Cutuca o vizinho. Fala. Se mexe, mano. Mana, se for mana. Amém? E para trazer isso, a primeira coisa que eu quero te pedir, pega seu celular, pega seu notes e começa a anotar.
nós estamos aqui trabalhando, inclusive, com estudos a respeito dessa mensagem, porque essa mensagem é extremamente profunda. Não se entende ouvir num culto. Eu posso ser sincero, eu estudo essa mensagem há uns 25 anos, e eu me considero no pré-primário, em relação a entender essa mensagem. Não, sem cessar, em nenhum momento da minha vida eu parei de estudar a respeito do reino. E eu me considero ainda um pequeno aprendiz, começando a entender algumas nuances. E isso não é para te trazer desesperança, é para falar assim, é tão grande que o Senhor quer entregar, e quer entregar para nós, é porque é importante para nós e para o reino dele. Amém? É possível entender. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é comece a anotar. Fala assim, eu vou anotar. Amém. Anote, porque senão você vai sair daqui com muito pouco, porque a nossa memória não guarda tudo isso. Pode diminuir o retorno para mim, por favor? Amém? Amém. E então a primeira coisa que eu quero separar, tá? É reino e igreja. Fala igreja. Igreja. Igreja, fala igreja. Igreja. Reino. Reino. São coisas diferentes, mas são complementares. Muitas vezes entendemos comandos do Senhor a respeito da igreja dele e nós pensamos que ele está falando do reino. Não. E às vezes ele está falando do reino e nós estamos pensando que ele está falando da igreja. Diga assim, a igreja faz parte do reino. O reino é maior que a igreja. Amém? Só tem algo que é maior que tudo isso. O que é? O Senhor. Ele é maior que tudo isso, maior que o reino, maior que a igreja, maior que todos nós, maior que os nossos planos. E aí quando você abre a sua Bíblia, não precisa abrir agora, em Mateus 16, Jesus inaugura o tema igreja. E eu preciso falar isso antes de nós trazermos o estudo todo. Ele inaugura o tema igreja numa conversa que ele está tendo com os discípulos dele. Ele pergunta para os discípulos dele, quem eles dizem que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles respondem, os discípulos, uns dizem que você é um profeta, que você é Elias, que você, que mais que ele disse? Você é um enviado, mas a história para aí. Eles de verdade, a população, o povo não sabe quem era Jesus. Eles estão tentando descobrir pelo modelo que o mundo tinha. E aí Jesus pergunta, e vocês discípulos? Ele está diante dos 12, quem vocês dizem que eu sou? E o que acontece? Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, fala, o Cristo. O Cristo. Jesus continua falando assim, ó, sobre essa rocha edificarei o quê? Edificarei o quê, gente? A minha igreja. Quem edificará? Quem? Não é você? Não, Jesus vai edificar a igreja? Mas a gente fica falando que a gente vai edificar a igreja. Então um dos grandes ensinos que eu preciso quebrar já imediatamente, e eu quero insistir nisso. Quando a gente terminou a mensagem da semana passada, algumas pessoas nos procuraram, pastor, eu nunca aprendi isso. Eu sei que nunca aprendemos muito, mas isso não é novo. Isso é como Jesus ensinava, isso é como a igreja primitiva andava, e até 1720 a igreja caminhou com esse entendimento, de que ela tem um papel na terra muito específico, e Jesus está dizendo, eu vou edificar isso. Quem é a igreja aqui? Eu sou a igreja, fala, eu sou a igreja. Não sozinho, mas somos igreja, e Jesus está edificando a gente, e para isso acontecer, eu preciso entender o que é a igreja. E a palavra igreja, Jesus não trouxe nesse cenário que ele está conversando com os seus discípulos, de um lugar da religião. Ele não trouxe de uma palavra que era falada na sinagoga, que era falado no Velho Testamento, que era falado entre os religiosos da época. Ele trouxe de um lugar secular. Ele trouxe uma palavra que significava um povo separado com uma missão. Um povo que era separado e enviado para fazer algo. Então Jesus está falando assim, Pedro, a partir de agora que você entendeu quem eu sou, Pedro entendeu? Sim, entendeu quem eu sou, eu estou te dizendo, sobre esse entendimento eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa rocha eu vou pegar aquilo que os romanos e que os gregos já faziam,
separando 2 ou 3, fala 2 ou 3, e enviando eles para levar a cultura daquele reino, daquele império, daquele governo. Mais ou menos assim, quando tem 2 ou 3 reunidos, eles estão deliberando, conversando, tratando sobre assuntos do reino, eles representam aquele reino. Então, se nós saímos daqui hoje da Zion e 2 ou 3 famílias vão almoçar e lá eles começam a conversar sobre a Zion, a gente pode fazer isso. A gente pode extinguir a orfandade em Ribeirão Preto. Eles começaram a entender como o governo da Zion, como a liderança, como a missão da Zion opera, e eles começam a realizar isso. Então eles são agentes. Está fazendo sentido? Então, igreja, também a gente confunde quando a gente ouviu sobre missão, sobre o id, nós confundimos igreja. A palavra diz assim: ide e fazei discípulos. Aqui a gente tem 2 verbos: ir e fazer, ou discipular. Nós temos 2 verbos. Tem um verbo principal. Qual é o verbo principal aí? Qual? Não é o id, é o fazei. Porque o termo inclusive não é id, é indo. Quer dizer, quando você for para a padaria, indo para a padaria, faz discípulos. Porque senão, se for o id, você só vai. E você só vai e anuncia, e você não forma ninguém. E discipular é formar pessoas. Está fazendo sentido? Então eu formo pessoas a partir do conhecimento que tem, e eu começo a transformar a vida dessas pessoas com aquilo que eu recebi. Claro que isso é diferente de eu ir simplesmente anunciar o Evangelho, mas ele não falou para eu ir anunciar o Evangelho, ele falou: ide e fazer discípulos, fazer alunos. Está percebendo que a gente vai ter que sair dessa cadeira hoje de forma diferente? E a gente já tem um papel diferente, talvez a gente não esteja exercendo lá na nossa empresa. Eu sinto de dizer algo aqui, há pessoas aqui em empresas, grandes empresas, que você trabalha em grandes empresas, e o Senhor não te colocou lá para ganhar um salário. Ele não precisa desse emprego para te dar dinheiro. Você crê? O Senhor te colocou nessa empresa para ser um agente do reino. E eu vou te dizer, você tem orado: Senhor, por que eu estou fazendo nessa empresa? A resposta é essa. A resposta é: você está nessa empresa para ser um agente de reino e levar mudança para essas pessoas. Você recebe isso? É isso. Isso é ser eclesia, isso é ser igreja. A expressão era eclesia. Jesus também não usou só essa palavra que ele extrai do secular, que eu não creio que ele tomou do secular. Ele tomou de volta do que ele entende que deve fazer, e o secular já estava usando, que é a palavra apóstolo. A palavra apóstolo não é uma palavra religiosa. A palavra apóstolo é enviado. É alguém que sai para uma missão. Então Jesus usa aqui pelo menos 2 palavras, a Bíblia, usa pelo menos 2 palavras que não tem uma conotação religiosa, e sim de governo. Fala governo. E isso vem desde Gênesis 1, tá? Esse é o seu papel. Governar sobre o que, gente? A terra. Como eu falei no começo, esse é um estudo muito profundo, grande, e tem muito texto aqui. Então eu preciso que você venha comigo, senão vai ser boring, vai ser chato, vai ser cansativo. Você vem comigo? Eu também preciso rápido, porque meio-dia a gente tem que sair de viagem. Então fala assim: vai, pastor. Amém. Então, voltando àquele ponto, existe um verbo principal na missão da igreja: fazer discípulos. Fazer discípulos. Se você não entendeu, muitas vezes eu falo assim: eu vou estudar. Eu vou estudar, gente. O verbo principal é eu vou ou é estudar? Estudar. A mesma coisa é ide, fazer discípulos. O verbo principal é fazer. Indo, vão fazendo discípulos. Amém? Jesus quer edificar algo em nós hoje, e abra sua Bíblia então em Mateus 16, verso 13. A gente vai ter que ser rápido. Verso 13, a partir do 13 diz assim: chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o quê? Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por... sublinha essa palavra aí, revelado, fala revelado. Então precisava de revelação a respeito de quem era Jesus, mesmo estando diante de Jesus, sim ou não? Eles estavam diante de Jesus, mas as pessoas não sabiam que ele era o Cristo, revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está da onde vem a revelação? Por parte de quem? Do Pai. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, não prevalecerão. Quem não pode vencer? Quem não pode vencer, gente? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Onde é que as portas do inferno sucumbem? Fala, diante da igreja. Está falando isso na sua Bíblia? Eu lhe darei vencê-la. Verso 19. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Amém. Então nós já entendemos que tem um Cristo, que tem uma revelação, que tem um Pai, que tem um reino dos céus, que tem uma igreja. As portas do inferno existem e não podem prevalecer, mas tem algo mais, diga, as chaves. As chaves não tem nada a ver com isso tudo que nós ouvimos. Então nós precisamos descobrir mais sobre o que são essas chaves que ele está falando, que ele está trazendo para a gente. Algo claro que nós já percebemos lendo o texto: as chaves manifestam poder. As chaves manifestam poder. Quem tem a chave de um carro é quem decide que hora que abre ou fecha. Quem tem a chave de uma casa, de um prédio, é quem decide. Sabe o porteiro lá na porta do prédio que ele fala assim: não vou abrir? Não sei se já aconteceu com você. Não vou abrir. Ele tem o poder? Não sei, mas está exercendo o poder. Não vou abrir. E aí a gente tem que ligar para alguém, pedir, contornar, porque ele tem as chaves, ele tem a autoridade para operar nisso. Abra sua Bíblia então em Lucas 19, tem que ser rápido, gente. Lucas 19, a partir do verso 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou-lhes uma parábola. Portanto, estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para a terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. A parábola é: certo homem nobre adquiriu uma terra, e na terra ele falou assim: eu vou colocar gente para cuidar daqui, falar mordomia, gerência, administração. Muitos pontos que a igreja poderia ter avançado, ela não avançou por falta de mordomia, gerência, administração, porque ela fala assim: isso não é de Deus. Sim ou não? Igreja se administra, reino de Deus se administra. A nossa vida precisa ser administrada, a nossa vida espiritual precisa ter disciplina, planejamento. E quem não tem, eu não sei se você tem vivido assim, pode escrever: você vai viver desse jeito. E se você reparar, as pessoas que não têm disciplina com o Senhor, com a vida espiritual, com o que é do reino, a vida segue assim, sobe e desce, sobe e desce. Faz sentido? Então Jesus está dizendo assim: eu estou entregando uma área para alguém, para 10, e eu quero que vocês negociem, granjeiem, multipliquem, governe, faça isso avançar. Nosso Deus é um Deus de avanço. Quando você olha para o universo está se expandindo, crescendo.
as galáxias sendo criadas, hoje, nessa manhã. Deus não parou. Achei legal que a Nath falou assim, a Zion não parou, né? Glória a Deus por isso também. Deixa eu te falar, porque a Zion está imitando o nosso rei. Ele não parou, o reino dele não parou, ele continua avançando. Então, eu estou querendo uma férias em Orlando de uns 8 anos, e quando vem esse pensamento, que não sei se é Orlando, uns que são pescadores na beira do rio, eu não sei, mas quando eu estou pensando nisso, eu tenho que fazer assim, peraí, e o meu reino, como é que está? Está buscando férias, está buscando descanso, está buscando folga, ou ele está querendo avanço? Eu não sou contra férias, amém? Tira férias, mas volta. Não tem aposentadoria para crente. Então Jesus conecta seu reino com os princípios de poder quando ele começa a falar isso. Eu estou entregando para vocês poder sobre um território. Eu estou entregando poder sobre uma região e eu quero que vocês exerçam poder para multiplicar isso. Então exerçam mordomia, fala mordomia, frutificação e prontidão para o seu retorno, esperando que ele volte rápido. O reino de Deus não é passivo, essa é uma característica do reino. O reino de Deus, ele não fica esperando, por isso que ele confronta o evangelho da fuga, o evangelho da espera. E eu não estou dizendo que você tem que esperar Jesus, eu estou loucamente esperando Jesus voltar, ok? Mas enquanto ele não vem, eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero fazer aquilo que ele me determinou que fosse feito. Então, o reino de Deus requer ação e avanço, e para isso, o Senhor nos dá ferramentas importantes, que são as chaves do reino. Então, a gente já começa a entender, Jesus está falando, eu vou edificar minha igreja, vou te dar a chave do reino. Para quê? Porque vocês vão exercer governo, terão ações e não serão passivos. Então o tema de hoje é as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus. E como a gente leu em Mateus, capítulo 16, a partir do 15, agora vai no 19. Mateus 16, 19 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo é o quê? Tudo é metade? Tudo é com exceção das nossas condições físicas? Tudo é com exceção das nossas condições financeiras? Tudo é com exceção dos nossos relacionamentos? Tudo é com exceção dos nossos filhos, pais, bairro? Não. Tudo que você... O que é isso? Fala, ligar. Na terra, o que acontece? E tudo que você... Isso é poder ou não é? Isso é autoridade? Isso é algo tão importante que Jesus está esperando. Igreja, vocês já têm as chaves. Dá uma olhada aí no seu bolso, está aí. Ela não pode ficar aí. Precisa ser tirada do bolso. Amém? As chaves são do reino ou da igreja? As chaves são do reino ou da igreja? Do reino. Então eu estou representando e tenho autoridade a partir de quem? Do reino. Aquilo que foi estabelecido antes da igreja, aquilo que foi pensado, construído, o reino dos céus, foi antes da igreja ou não? Sim, aquilo que foi planejado. E deixa eu te fazer uma pergunta básica, simples, não é uma pergunta capciosa. Está tendo problema lá em volta do trono de Deus? Corrupção? Problema com saúde? Tá ou não? Roubo? Não. Então o que ele já está nos dando? Aquele padrão que é no céu será depende de quem? De Jesus? Fala, de mim? Da igreja? Está fazendo sentido, igreja? Amém. João, capítulo 10, abre lá. Tornou, capítulo 10, tem que falar o versículo, né? Você já sabe de cor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, capítulo 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das... Quem é a porta? Fala, Jesus. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Quem é a porta? Fala, Jesus. Eu sou a porta? Os pastores são a porta? Os presbíteros, bonito? Não. A religião é a porta? A denominação é a porta? Não. Ninguém pode fazer nada no lugar de Jesus em relação à salvação. Amém? Só Ele, amém? Ele é o único e suficiente, amém? E se você ainda não encontrou essa porta, eu quero te dizer, essa porta está aberta e você não está aqui hoje por acaso. Essa porta foi aberta há 2000 anos para você e o Senhor anseia que você entre por essa porta. Essa porta te leva à salvação e a partir do momento que você é salvo, você acessa o reino de Deus. O que aconteceu é que, pelo menos há uns 200 anos como igreja, nós continuamos acessando e milhares de pessoas, e a curva de pessoas se convertendo no mundo tem aumentado muito, mas elas têm ficado só na porta, sendo salvo, mas não acessado tudo que o reino tem, não acessado ao poder, à autoridade, à revelação que o reino pode trazer, não acessado a experiência, a liberdade e o acesso que temos de termos vida e vida em abundância. E aí a gente está esperando que quando formos para o céu, a gente vai fazer alguma coisa. Para que Ele está dando poder para o céu? Qual é o sentido de expulsar demônio no céu? Qual é o sentido de curar pessoas no céu? Qual é o sentido de quebrar a falência de um governo, de um país no céu? Faz sentido? Não faz sentido. Então o Senhor está dizendo assim, eu estou entregando autoridade para vocês, poder para vocês, vocês precisam usar. A salvação nos colocou dentro do reino. As chaves nos dão o acesso a usar a autoridade do reino onde andarmos. Então eu entrei no reino, entrei no reino, fui salvo, recebi chaves, pus no bolso. É fato ou não é? E aí eu vou no domingo que vem, vai que eu ganho uma benção. Que alguém ora e eu recebo lá uma palavra de conhecimento. Amém. Amém, Isaia. Glória a Deus. Uma vez que pela graça você fez parte do reino, você foi adotado como um membro da família e agora tem as chaves da sua nova casa que lhe dão acesso, favor e autoridade. O exemplo que o pastor Theo trouxe disso é, imagina você chega num hotel, pensa o hotel, o top mesmo que você gosta, all inclusive, e aí você chega lá, entra no lobby do hotel, passa na recepção, faz seu check-in, aí ele te entrega uma chave, você pega a chave, e aí você fica no lobby, e aí você não entra nem no elevador, aí você não acessa o restaurante, o café da manhã, você não acessa o parque aquático, você não acessa as praias, você não acessa nada, mas você está no hotel. Entende isso? Não é uma analogia clara da posição da igreja muitas vezes, ou da nossa vida? Então, em exemplos de portas, quando Noé abre a arca para os animais entrarem, chega um momento que Noé faz o quê? Fechou a porta. Porta é um lugar de acesso somente. O que importa é o que vai acontecer agora dentro dessa arca para essa terra prometida. Outro momento, quando na Páscoa no Egito, que eles passam sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro, lembra disso? E aí Deus fala assim, o anjo virá, o anjo destruidor, e ele não vai o quê? Entrar, ele não passa pela porta. Então essa porta, ela já te jogou lá para dentro e você está lá, você está salvo, falou, estou salvo, só que agora eu preciso entender qual é o meu papel, porque quando salvo eu entrei num reino, e quando brasileiro, você nasceu nesse país, você tem certas obrigações, atribuições que você precisa exercer, que se espera de você civilmente. No reino de Deus é algo muito mais profundo. Eu devo andar de acordo com os pensamentos desse reino, princípios, valores desse reino. Amém? A salvação mudou então, pastor? Não, não mudou. Fala, Jesus morreu, ressuscitou e me salvou.
E quando Ele me salvou, há 2000 anos atrás, Ele ainda é o que hoje? A salvação. Jesus é a salvação, Ele não mudou. Jesus ainda é a porta. Jesus ainda é a ressurreição, a minha ressurreição. Quando eu fui batizado ali e ressuscitei nele, eu tenho convicção disso, que Ele ainda é a ressurreição. Jesus é a cura, não mudou, Ele não parou de curar. A gente tem testemunho toda semana aqui de 10, 5, 8 pessoas sendo curadas. Ele ainda é a cura. Jesus é poder? É poder. Jesus é a vida ainda? É, eu só encontro vida nele. Ele é a vida, nada disso mudou, e Ele quer fazer muito mais. Eu lembro de situações, e eu vivi várias dessas, em que eu estava com casais que não podiam ter filhos, estéreis, e não estou falando de uma ou duas situações, ou três, não, várias, em que nós simplesmente orávamos: Senhor, o Senhor é o que cria, o Senhor é que restaura, o Senhor não mudou. E as pessoas se engravidaram e tiveram seus filhos. Gente que não tinha útero. Como explicar isso? Então o Senhor continua fazendo. Fala: eu quero, Senhor. Faz na minha vida. Eu quero andar como um cidadão do teu reino, que não tem falta de coisa alguma, e que anda segundo os teus princípios. Em nome de Jesus, amém. Em Atos 14, verso 26 a 28, Paulo está falando que o Senhor abriu uma porta para eles diante dos gentios, e eles ficam ali muito tempo. Então existe uma porta para a salvação, e isso não mudou. Salvação é a porta. Já as chaves do reino é o empoderamento do reino, é o empoderamento que o reino nos dá. Então salvação é a porta, e as chaves são poder. Fala comigo, poder. Vou te dar 3 características rápidas do poder do reino. A primeira coisa que ele te dá é autoridade. Isaías 22, 22 diz assim, Isaías 22, 22: porei sobre os ombros dele as chaves do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então ele está dizendo assim, Isaías está falando que aquilo que o Senhor recebesse, ninguém mais, e fizesse, abrisse ou fechasse, ninguém conseguiria mudar. Então há uma palavra, há uma profecia já a respeito desse poder. Por quê? Jesus, quando vem, a Bíblia diz que em seus ombros tem algo. O que tem no ombro de Jesus? Não é a pomba, fala, o governo. O governo está em seus ombros. Fala: Jesus tem nos seus ombros o governo. Sabe o militar, quando tem aquelas divisas assim, você sabe qual é a patente do militar? É isso que está falando, a patente dele é de rei dos reis. E quando ele fala, ninguém muda nada. É essa a posição dele. E quando ele decidiu, te louvamos, Senhor. E quando ele decidiu dar autoridade para alguém, ninguém pode mudar isso também, a não ser a própria pessoa. Então fechou, abriu, amém? Guarda isso na sua cabeça, que é fácil de guardar. Eu guardo sempre assim: fechou, acabou. Eu vou e durmo. A partir do momento que eu faço uma oração que é justa, que está alinhada com os céus, eu vou e durmo. Eu gasto 3 minutos para dormir. A Gra fica brava comigo que eu falo que eu ronco, mas não ronco. Eu nunca vi. Ela falou: não, eu estou confessando que não é verdade. Mateus 16, verso 18 diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não poderão prevalecer. Portas do inferno. Quero que você entenda o seguinte: tem gente que está pensando que nós vamos lá no inferno para lutar contra as portas do inferno. Não é isso, e chutar, não é isso. Portas aqui tem um significado de autoridade. Quando as cidades se reunia para tomar decisões, as autoridades da cidade iam para a porta da cidade. Então você vai ver muitos textos bíblicos que as pessoas chegavam e precisavam ser autorizadas na porta da cidade, porque as autoridades estavam ali. Então, porta quer dizer o quê? Autoridade.
O que o Senhor está dizendo assim é que as autoridades do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem são as autoridades do inferno? São Efésios 6, potestades, principados, governos celestiais. Eles não podem vencer a igreja, porque a igreja entende o papel dela e a autoridade, a chave que está na mão dela, está consumado, ninguém pode mudar isso. Então, uma vez que você recebeu autoridade, você precisa exercer essa autoridade, ou você opera ainda de forma deficitária, abaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para você. Então, a nossa tarefa hoje é ligar e... Fala, ligar e... Amém. Mateus 18, vai um pouquinho para frente, verso 18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido... Nós não estamos mais no capítulo 16, estamos já no 18. Jesus continua ensinando. Deixa eu ensinar para vocês, vocês vão continuar ligando e desligando. Tem um episódio que João chega para Jesus. João é o discípulo do amor, amém? O gentil, sensível. Ele chega para Jesus: Jesusão, vem cá, eu estou com um problema, que eu vim lá daquela cidade e eles não creram, eles não querem receber. Você quer que eu mande fogo do céu e consuma todo mundo? Esse é o amado. Jesus responde para ele o quê? Você não sabe de que espírito é. O principal foco não está na resposta de Jesus, mas está na consciência de João que ele poderia mandar fogo do céu. Senão ele não falaria para Jesus. Faz sentido? Você está entendendo que talvez a gente não tenha conheça nem o verniz da revelação do que são as chaves do reino? E que nós estamos sofrendo por um engano, por intimidação, por sedução, por ofensa, porque nós estamos sendo levados para um canto com medo, e não fazendo discípulos, transformando a nossa cidade, nossas famílias em agentes desse reino. Verso 19: pois onde se reunirem, quantos? 2 ou 3 em meu nome, vou ler minha versão aqui, tá? Ali eu estou no meio deles. Jesus continua dando eu estou dando a chave para vocês, e se vocês reunir 2, você tem a chave, amém? Fala, eu tenho a chave. Agora, se reuniu 2, quantas chaves? Pelo menos 2, amém? Aí se for 3 chaves já. Aí, então ele está falando assim: quando vocês se reunirem 2 ou 3, reuniu 2 ou 3, fala, 2 ou 3. Eu preciso te manter comigo, amém? 2 ou 3. Quem vai estar lá com eles? Fala, ele, o rei. Isso é a eclesia que eu expliquei no começo. Quando 2 ou 3 se reúnem debaixo da autoridade, é como se o rei estivesse ali. Eu posso te falar que não é como, porque o Espírito Santo está ali. O rei está ali, e ele vai determinar o que tem que ser feito, e se ele fechar, fechou. Se ele abriu, não vai acontecer. Eu quero que você comece a imaginar agora, porque a gente vai fazer um exercício no final, a respeito da sua vida e da sua família, da sua carreira. O que precisa fechar e o que precisa abrir hoje? O que precisa ser mudado na terra e no céu hoje na sua vida? Se você crê na mensagem de Jesus, hoje você começa a transformar a sua história. Quando você transformar a sua história, sua família é transformada. Quando a sua família for transformada, esse bairro é transformado, essas igrejas foram transformadas, a sua cidade é transformada, e toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É essa a promessa do Senhor. Pede-me as nações. Eu conheço um rapaz que ele falaria assim: vem gente, vem. Vamos caminhar nessa dimensão que Jesus entregou para a igreja dele. Então, como opera poder na igreja? Reúne 2 ou 3 e começa a operar. Como que eu garanto isso? Eu tenho que manter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus na minha vida e na vida dos meus irmãos, dos irmãos que eu estou reunindo. A presença dele vai definir se estamos ali reunidos em prol da gente ou do reino. Se estamos orando para resolver o nosso problema pessoal, ou se estamos orando para resolver o nosso problema pessoal, para resolver o reino, para avançar o reino, para granjear um território, para negociar, multiplicar, que é o mandato desse.
Se você é casado e você reunir hoje com o seu cônjuge, fala, vamos reunir 2 aqui. Fala 2. Só nós 2. Ele vai estar aqui entre a gente. E nós, quando começarmos a orar, usando as chaves do reino, essa situação na nossa família muda. É o que a Bíblia está falando para você. É claro que se o irmão orar por você, é imprescindível, importante, é maravilhoso isso, e coisas grandes vão acontecer. Mas o Senhor está falando assim, esse não é o plano 1, plano 1 é você orar, é você e sua esposa, é você e seu irmão, é você e sua mãe, seu pai, seu filho, orarem juntos, crendo. A família, gente, é a base do discipulado das nações. A igreja primitiva vivia dessa forma, eles se reuniam nos lares, quantos dias? Fala, todos os dias, partiam o pão, tinham comunhão, amém? Estou lendo Atos, comunhão, eles tinham oração? Tinham oração, e quando eles faziam isso, a cidade ia sendo ganha. Não é a principal ação da igreja não é o programa evangelístico. A principal ação da igreja é a sua casa, é a sua família, é a sua vida. E eu sei que o Senhor está desde o começo do ano trabalhando isso com a gente. Amém? 2, características, a primeira autoridade, a segunda acesso e favor. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, estas são as palavras da igreja que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Aqui ele está falando de acesso. João capítulo 15, verso 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O Senhor continua dizendo, agora em João, que se nós permanecermos na palavra, a palavra é a constituição do reino, se nós permanecermos, Ele vai responder as orações, e se Ele responder as orações, o Pai é glorificado. Qual é o segredo de tudo isso? Fala, nenhum segredo. Eu preciso permanecer andando conforme Ele me orienta, indo, pregando o Evangelho, indo, fazendo discípulos, indo, fazendo tudo o que Ele me pede para fazer. Se eu não fizer isso, eu perco força de tração, força de frutificação. Então eu quero destacar aqui todos esses aspectos, autoridade, acesso, eles dependem de eu permanecer no Senhor. Eles não dependem de eu fazer uma oração, eles dependem que eu permaneça, porque quando 2 ou 3 pessoas que permanecem no Senhor, na sua palavra, e Ele nessas pessoas, e eles começam a orar, o que eles oram é o que está no coração do Pai, e quando eles oram o que está no coração do Pai, nada pode os impedir, as portas do inferno não prevalecem. Está entendendo qual é o papel da igreja? Está entendendo que nós não fomos chamados nesse domingo para vir aqui, para ouvir uma mensagem que talvez nos dê uma estratégia de melhorar nossa vida? Ele não deu essa estratégia. Como melhorar a sua vida, 12 passos, não está na Bíblia. Como ganhar mais dinheiro, 7 passos, não está na Bíblia. O que ele disse é, eu estou te dando autoridade, vão e façam. E quando vocês fecharem algo, será fechado. E quando vocês abrirem algo, trouxerem uma mudança espiritual, do reino que governa todas as coisas, do rei que está acima de todo nome, isso vai acontecer na sua casa, na sua família. Mas você precisa permanecer nele. Você não tem que fazer só devocional, fala só devocional. Você precisa permanecer nele às 24 horas. Você não pode ir no culto só ir no culto domingo. Você precisa cultuar ele 7 dias por semana.
Você não tem que simplesmente fazer uma leitura bíblica, mas você precisa meditar na palavra que leu o dia inteiro e a noite inteira. Você tem que começar a sonhar com a palavra que Ele está te dando, e aí você vai entender: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não opero mais pela minha vontade, eu comecei a mudar os desejos que eu tinha, então eu estou vencendo os pecados, não porque eu estou punindo o meu corpo, mas porque eu não tenho mais interesse. Essas coisas começam a perder o valor e eu lanço elas como esterco fora, deixando para trás tudo aquilo que não faz sentido para o reino, porque eu amo o rei, e eu quero a vida dele na minha vida sendo manifesta 24 horas, porque se eu pudesse ter 25, eu teria para ele. E é isso que o Senhor está levantando hoje aqui: homens e mulheres valentes, servos, entregues, dependentes, tementes, que se derramam. O louvor foi incrível hoje, glória a Deus pelo louvor, amém? Mas não acabou, só começou. Obrigado, louvor, porque começou. Agora eu tenho mais 24 horas pela frente que eu preciso estar em fogo no Senhor. Homens e mulheres do reino não estão preocupados se faz sentido discutir teologia, eles não estão, eles estão recebendo revelação do Senhor que o mundo não pode ter, e eles estão entendendo: cara, eu não sei tudo, mas eu só sei que eu o amo e eu quero dar minha vida. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Como foi? Não sei. Eu posso dizer isso sobre minha vida, vejo pouco, gente, mas eu era totalmente cego, totalmente inútil, totalmente sem sentido, mas hoje eu vejo uma esperança lá na frente que eu quero ela inteira para mim. Há um desespero, e por isso o terceiro ponto é revelação. Lucas 11:52, ai de vocês, peritos na lei. Lucas 11:52, ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram das chaves do conhecimento, vocês mesmos não entraram, impediram os que estavam prestes a entrar. Pessoas que não entenderam estão impedindo as pessoas de acessar o reino. Pessoas que não entenderam estão falando: não, fica sentado aí na sua cadeira, fica, vem domingo. Pessoas que não entenderam o poder de Deus, o chamado para a igreja, estão fazendo com que nós não acessemos. Quero te dizer, hoje o Senhor tem chaves e poder disponível para a sua vida aqui agora, mas você tem que falar: Senhor, é o Senhor que edifica a igreja, eu me submeto à sua edificação, eu me submeto às vontades do Senhor, eu me submeto àquilo que o Senhor traz para a igreja, eu me submeto, mesmo eu não entendendo, eu não achando que é certo, eu não sei, eu faria diferente, eu vou me submeter. E Ele está falando assim: filho, agora você está entendendo, toma as chaves. Agora você pode ter poder, porque se você receber poder sem a revelação, você vai errar feio, e talvez eu não possa te buscar mais, porque você se distanciou demais. Como muitos receberam poder, não entendendo, e não conseguiram voltar. O Senhor está dizendo: eu preciso que você tenha a revelação. Mateus 16, de novo, Simão Pedro, 16 a 18, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, bem-aventurado é você. Peraí, ele está falando assim: aconteceu algo incrível aqui, você não é mais um comum, você é um bem-aventurado. Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi o quê? Fala, revelado. Você não entende o evangelho do reino aqui, não é possível, não faz sentido para o homem, porque no evangelho do reino nós não pegamos, escolhemos a cadeira, nós pegamos a toalha, nós servimos. O maior é o que está preocupado com todos. O maior não está preocupado consigo, com o seu poder, sua capacidade, seus dons, seu reconhecimento. O maior está preocupado com todos. E isso começa a acontecer com todos nós. Eu não consigo mais, eu preciso orar pelos irmãos, eu preciso meditar na palavra, eu preciso acessar mais o Espírito Santo, eu preciso abençoar alguém. E o Senhor está entendendo: eu posso te dar mais, porque você tem sido servo justo e fiel, e eu vou te dar mais.
E mais, porque o que passa pela sua mão multiplica. Isso é o Evangelho do Reino. A mudança de mentalidade, sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, de poder em poder. E a igreja vai sendo edificada. Verso 18: e eu lhe digo que você é Pedro. Fala Pedro. A palavra aqui é pedra. Você é pedra. Ô Simão, você é pedra. Fora de contexto. E sobre esta rocha. A tradução da palavra aqui agora não é pedra, é rocha. Fala rocha. Rocha é o que? Uma grande pedra. Você é pedra, pedaço dessa rocha aqui. Tem todas as características, todos os elementos, toda a força, toda a densidade, toda a imagem dessa rocha já, Simão. Porque você tem revelação. Você acessou o reino dos céus e os céus revelou quem eu sou. E porque revelou quem eu sou, Cristo, eu revelo quem você é. Parte disso. Parte do Cristo. Há muito na igreja uma busca por um Jesus sem corpo. Um amor por um Jesus sem corpo. Um desejo de um Jesus sem corpo. Jesus tem corpo, irmão. Enquanto eu não entender o reino e meu papel no reino, eu não entendi também o Cristo. E não entendendo o Cristo, eu não entendo o reino. Vocês são o Cristo. E eu preciso tratar vocês como o corpo de Cristo. Então, como você trataria se Jesus, o Cristo, entrasse aqui? É a mesma honra que você precisa tratar. Por isso que ele fala assim: quando fizeste aos pequeninos, quando levou água, comida, roupa, você fez a quem? A mim. O Senhor está preocupado com os órfãos, como foi falado hoje? Tá, porque é o corpo de Cristo abandonado. E Ele está falando: eu já enviei vocês, dei poder para vocês transformarem isso. Tem mais igreja em Ribeirão Preto do que órfãos. Nós só precisamos de uma igreja para adotar um órfão. Cada uma adotando, vai sobrar igreja sem órfãos. O Senhor está nos dando um papel poderoso. O Pai revela o Cristo revela Pedro, revela a mim, revela você, e a gente entende a igreja. Foi isso que aconteceu. As chaves são para destravar os mistérios do reino. As chaves são para destravar os mistérios do reino. Porque eu preciso de revelação para entender. Eu preciso de conhecimento. Mateus 13 diz: a quem tem, 13 verso 12, a quem tem será dado. A quem tem conhecimento será dado revelação. E este terá grande quantidade. As chaves te dão acesso, as chaves te dão autoridade, as chaves te dão poder, as chaves fazem que você transforme todos os cenários. O Espírito Santo não perdeu o poder nos últimos 2000 anos. Se eu pensar em apostar, eu diria: ele está aumentando o poder dele, porque ele é infinito. Ele pode fazer muito mais do que fez em Jerusalém, do que fez naquele cenáculo, do que visitando aquele lugar e vindo com fogo e transformando aqueles que estavam ali, que iam e eram entendidos por todos. Eram entendidos pela geração Z, eram entendidos pela geração Y, era entendido pelos millennials, era entendido pelos boomers, era entendido. O Senhor não te quer limitado falando com o público, Ele te quer como família, levando o reino. O destravar dos ministérios do reino não acontece através de inteligência, tradição ou oposição. Os ministérios do reino são destravados pela revelação. Você está anotando? Consagração e obediência ao Espírito Santo. É permanecer nele. E eu te darei as chaves. E a última parte. As chaves são para a missão da expansão do reino. Se em algum momento nós entendermos que as chaves são para resolver os nossos problemas, nós já perdemos as chaves. As chaves não são para nós. As chaves são para aqueles que estão dispostos a entregar toda a sua vida. É aqueles que estão dispostos a adotar Jesus como o seu único e suficiente Senhor.
como aquele que fala e nós, Shema, já obedecemos automaticamente. Agimos, não somos tardios, não fizemos cálculos na cabeça, mas entendi, Senhor, eu vou sair daqui e já vou mudar o que precisa mudar. 3 frases importantes: as chaves do reino são ferramentas que temos para ocupar até que Ele venha. As chaves do reino não são para o uso egoísta, mas para o impacto do reino. As chaves do reino são para a ação e não para a decoração. Eu amo as meninas aqui da decoração, elas são incríveis, e isso é importante, mas a chave não serve de decoração. As chaves, elas vão abrir e fechar o que precisa ser aberto nas nossas vidas. A gente tem muitos exemplos bíblicos de Paulo sendo picado por uma cobra, sacudindo a mão, usando a chave do reino e não sendo afetado por aquele veneno. Imediatamente ele é levado para uma casa naquela ilha e ele ora por alguém doente. Essa pessoa é curada. Daqui a pouco todos da ilha começam a vir e começam a ser curados. As chaves do reino vão atrair pessoas para serem transformadas. Paulo não curou as pessoas para si, para exaltar o seu nome, mas para transformar aquelas famílias. Se você entende isso, começa a pedir: Senhor, me dá essas chaves. Eu vou usar para ti, eu não vou usar para mim, eu vou usar para o teu reino, eu vou usar para a expansão, eu vou para granjear essa área que o Senhor nos entregou e multiplicar todo esse território. Aconteceu também com o gadareno. Jesus vem passando e tem... O evangelho vai falar que eram 2, mas vou ficar em uma hoje aqui. No gadareno ele está endemoniado, possesso, e todos têm medo dele, mas a vida continua. Fala, a vida continua. A corrupção no Brasil está aí, mas a vida continua. O abuso das crianças que está aqui no Brasil também, e a gente continua. Mas Jesus não pensa assim, ele fala assim: as chaves do reino estão na minha mão e eu vou libertar esse homem aqui. E ele liberta o gadareno, e esse homem vai ganhar 10 cidades, porque o evangelho do reino é como um fermento, que quando você coloca uma pequena porção, o que acontece? Ele expande, ele vai tomando toda a massa, não só um pedacinho da massa, ele transforma tudo. E o engraçado é que quando Jesus faz o milagre, ele traz o desconforto para aquelas pessoas, e o que está acontecendo aqui hoje está gerando desconforto em nós, porque eu vou ter que sair daqui fazendo alguma coisa, não dá mais para mentir para mim. E aí eles fazem o que? Tiram Jesus e os discípulos vão embora daqui, e eles expulsam ele dali, porque vai atrapalhar nossa rotina evangélica. Mas depois de um tempo, Jesus volta. E a Bíblia diz que todas aquelas vilas, aqueles vilarejos vieram para ouvir Jesus, porque o fermento já tinha sido colocado ali, o reino já tinha sido depositado, a semente já estava frutificando. O nosso Senhor está aqui com as chaves nas suas mãos. E onde as chaves funcionam? Sobre sua vida pessoal. Contra as portas de pecado, apatia. Comece a usar para trazer sanidade, revelação para você, despertamento espiritual. As chaves também funcionam na sua família, para amarrar, cancelar maldições geracionais, liberar bênçãos que temos na nova aliança. Ela também opera na igreja, avançar o reino por meio da oração, evangelismo, discipulado, a expansão do reino, e também na nossa nação. Declarar a vontade de Deus. Quando nós oramos aqui na vigília, eu falei: pega a bandeira e começa a orar, põe a mão nas bandeiras. É a hora de você falar assim: eu declaro isso, porque é isso que Deus falou. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é das trevas, o Brasil não é da corrupção, o Brasil não é do partido político, o Brasil não é de um homem ou de uma mulher. Vem sobre o Brasil, Senhor. Eu declaro que nós viveremos tudo o que foi profetizado sobre nossa nação. John Wesley trouxe um grande avivamento na Inglaterra. Havia uma apatia religiosa naquela nação naquele tempo, e ele diz a seguinte frase: dá-me 100 homens
que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e pouco me importa se são cleros ou leigos. Ele está falando assim, se são evangélicos ou leigos, somente eles abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus sobre a terra. Eu não preciso de gente muito formada, eu não preciso de gente muito capacitada, eu só preciso de gente que queira o coração no Senhor, que derrame hoje, entregue toda a sua própria vontade, orgulho, altivez, capacidade humana, inteligência adquirida nas academias. E por favor estudem, tá bom? Eu não estou contra isso não, é muito importante, mas eu estou falando que há algo superior, que são chamados de chaves do reino. E eu quero te convidar para ficar de pé. E o que nós vamos fazer aqui é muito importante. Você vai começar a reunir com sua família agora. Se sua família está aí, começa a puxar ele para perto de você. Não quer ninguém, pessoal da House Mix, solto. Nós vamos mover as chaves do reino dos céus aqui nas famílias. Se você não está com a sua família, você já pega 2 aí ou 3. Começa a reunir em 2 ou 3. E nós vamos orar agora. Vou pedir para o Davi trazer aqui as pautas de oração. Eu queria puxar ele para orar. Eclesia, pode vir. Pega o microfone e vem. Eclesia, eu preciso que você se bote como eclesia, como a 2 ou 3 que receberam a autoridade do Senhor para mover as chaves e mudar. E façam isso. Abra sua boca, declare. Em nome de Jesus eu te abençoo agora com a autoridade. Se você não crê, eu creio e libero sobre sua vida poder que vem do céu para mover tudo o que precisa ser movido na sua casa, em nome de Jesus. A primeira porta que nós vamos fechar é a porta do ladrão que vem para roubar, que vem para matar e que vem para destruir. Então, no seu lugar você pode começar a declarar isso, que sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, a porta do ladrão está fechada. A porta da morte está fechada. A porta da destruição está fechada. Nós declaramos isso nesse momento, com as chaves, com a autoridade que o Senhor nos entregou. E agora você começa a declarar que a porta da vida e vida em abundância é aberta para você, é aberta nos seus pensamentos, é aberta no seu espírito. Nós declaramos, Senhor, os nossos corações abertos para a tua vida, para a vida em abundância. Eis-nos aqui abertos para isso. Agora a gente vai começar a declarar e a fechar portas sobre a nossa família. A gente vai fechar a porta, a gente vai derrubar, assim como está lá em Josué, os deuses que as famílias têm adorado. Eu não sei qual é o Deus que talvez a sua família tenha adorado, que você tem visto as famílias adorar, mas você vai começar a declarar e a fechar as portas, seja da ganância, seja do desejo descontrolado de ter sucesso em detrimento das coisas de Deus. Você pode começar a declarar: Senhor, eu fecho as portas das mentiras, das enganações sobre as famílias. O que é que você tem visto que tem distraído as famílias?
E agora você começa a abrir a porta, começa a declarar que a sua casa, que a sua família servirá ao Senhor e somente a Ele. Senhor, nós declaramos aqui, nós abrimos as portas das famílias para servir a Ti e somente a Ti, para seguir os Teus planos e as Tuas vontades. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora, por último, nós vamos fechar algumas portas sobre a nossa nação. Assim como está em Salmos, o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Agora a gente vai fechar as portas das vontades, dos intentos, dos objetivos que a nossa nação tem, que são longe do Senhor, que são fora dos caminhos do Senhor. Então, Senhor, nós declaramos, nós fechamos as portas, Pai, de todo plano, de todo trabalho, de todo objetivo que nos leva para longe dos Teus planos, Senhor. A nossa nação não será guiada, não avançará, Pai, para os caminhos que afastam de Ti, Senhor. Nós fechamos agora, Pai, as portas das ideologias, as portas, Pai, das enganações, as portas, Pai, da independência, Pai. E nós declaramos agora, Senhor, nós abrimos as portas da nossa nação, Pai, para que o Senhor seja o nosso Deus. Bendita seja essa nação, porque o Senhor é o nosso Deus. Bendita seja essa terra, esse povo, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Rei eterno, santo. Zion Church, se você sente que você tem algo ainda mais para receber, a nossa equipe de ministração vai estar aqui na frente e eu tenho certeza que você vai vir aqui e você vai receber algo diretamente do Senhor. Se você precisa de uma oração, seja por cura física, por algo emocional, se você quiser confessar algo diante do Senhor, a nossa equipe está aqui preparada para te ouvir. E que nós possamos sair daqui e não só ir, assim como o vento leva as coisas, mas que nós possamos ir sabendo que nós estamos sendo levados por um Espírito, para onde estivermos indo, fazermos os discípulos do Senhor. Amém? Zion Church, que Deus te abençoe e nós nos vemos semana que vem.